Maria, para você que nos acompanha no Podcaf, o podcast da comunidade católica Amor Fraterno. Meu amado irmão, quero te convidar a mergulhar conosco nesse importantíssimo instrumento de evangelização que é a internet. Queremos hoje entrevistar um amigo da gente, que é o Padre William. E o Padre William, salvista, já está conosco e te convido, Padre William, a se apresentar para nós aí. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo certo? Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu sei que primeiro, vai ser uma conversa cheia do Espírito Santo. Também porque é sinal de Deus, assim, Vocês estarem aqui, eu estar aqui, E vai ser um sinal de Deus para mim, daquilo que eu tenho rezado durante alguns anos, e estar aqui, receber esse convite, conversar sobre Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa vocação. É da vontade de Deus. Então vai ser muito bom. Amém. Glória a Deus. E para você que nos acompanha agora por essa rede social, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, participe conosco, porque nós temos outras entrevistas aí no canal. E o padre agora, nesse momento, salvista, e aí o padre vai explicar o que é isso, o que significa ser salvista, e ainda, além disso, falar um pouquinho a respeito da vocação, do seu chamado. E é um padre jovem. Padre, fala pra nós aí, quantos anos você tem? Eu tenho 31. 31 anos? Cara, eu tô deixando até a barba crescer pra dar um respeito, mas eu tenho cara de 17, mas eu fiz 31 agora recentemente, e um ano de ministério, Um ano. Um ano de padre? Fiz um ano dia 18 de junho. Maravilha. Na comunidade salvista eu estou há 10 anos, eu entrei em 2012, Então, a comunidade salvista, somos uma família, de religiosas, religiosos, padres, leigos, jovens, na Irmandade Nossa Senhora de Pentecostes. Nós nascemos em 93, fundadas pelo Padre Gilberto, aquele senhor ali, de vermelho. Ele foi um padre diocesano na Arquidiocese de São Paulo, e ele, olhando para a renovação ali na década de 90, percebeu que as pessoas, os grupos de oração precisavam de um lugar para aprofundar a sua espiritualidade, aprimorar o apostolado, perceber que a espiritualidade carismática é uma espiritualidade que nasceu para ficar, é o seu grande desejo dele, perpetuar os sinais, os carismas, os dons, aquilo que é próprio da nossa vida. Ele queria também que as vocações que não eram acolhidas nos seminários na época, nos conventos, os vocacionados pudessem ter um lugar específico para viver esse jeito doido da gente, Então ele sonha, e Deus começa a sonhar no coração dele, então ele funda a Fraternidade Jesus Salvador. Na época nós éramos Javé Salvador. E então ele funda o seminário com muita coragem, em 94, primeiro seminário carismático do mundo, e começa a acolher esses seminaristas que ele já conhecia, muitos, e muitos deles pediam para ele: padre, funda um seminário, a gente quer rezar, a gente quer ter adoração, a gente quer orar em línguas, a gente quer aprofundar essa vivência, a gente quer ajudar a renovação no futuro. Então ele funda o seminário, funda o convento, com as irmãzinhas também, reúne muitos leigos ali da Arquidiocese de São Paulo em torno de si, para começar essa loucura que foi a Fraternidade Jesus Salvador. Esse grande sonho. Estamos aí 30 anos, vamos fazer 30 anos agora em setembro. Amém. E comunidade Jesus Salvador, comunidade salvista, que tem sua sede em São Paulo, capital, não é isso, padre? Isso, a nossa sede principal, nós temos a Casa do Padre, lá no Ipiranga, perto ali da Madre Paulina. Ali era onde ele morava, não? Isso, ele morava ali no Ipiranga, na rua Marcos Portugal. Até hoje nós temos a casa lá onde fica o nosso superior geral, o Padre Jusemar. Mas o nosso principal seminário é na Diocese de Santo Amaro. Então lá hoje, inclusive, é lá onde está o ícone de Nossa Senhora de Pentecostes, não coloquei aqui, porque é uma inspiração do padre também. Ele estava rezando com um grupo de leigos, e ele vê Nossa Senhora de Pentecostes ali, e ele pensa: meu Deus, eu não conheço Nossa Senhora com esse título, Então ele decide, reza com esse título, pede para o bispo se ele podia invocar Nossa Senhora assim, Dom Fernando, frei, franciscano. Ele fala: sim, Nossa Senhora de Pentecostes? Pode sim. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Então assim ficou. Então ele pede, e aí ele funda com o Dom Frei Fernando, um seminário lá em Santo Amaro. Hoje o seminário, ele é onde, inclusive, está o ícone, e está o túmulo do padre também, onde está se tornando um lugar de peregrinação, onde as pessoas vão lá para venerar o túmulo
do padre, uma capelinha que a gente aprontou. Capelinha, assim, tá bem digna, pequena, mas está muito bonita. Tá lá. Estamos lá, a gente começou por ali, né? E a gente sempre acolheu nas vocações do país todo, do norte, do nordeste, do sul. Eu sou do centro-oeste, né? Nasci no Mato Grosso do Sul, Naviraí, o nome da minha cidade. Naviraí. Naviraí. Muito bem. Lá no Vira. Olha o pessoal do Naviraí aí, ó. Acompanha aí, padre. Vocês vão ver a história desse padre. E eu queria perguntar para o senhor, como é que foi a sua? Porque assim, hoje, padre, 31 anos, o senhor tem mais ou menos uns 10 anos de formação. Comunidade, é. Então vamos imaginar aí que o senhor ficou, deu 21 anos de idade, o senhor entrou lá? Com mais 19. 19 anos mais ou menos de formação. Meu Deus, o senhor entrou bem cedo, bem jovem. Muito, o senhor já sentiu a vocação muito. bem desde cedo. Conta um pouco para nós essa história, porque às vezes tem alguém aí em casa que está ali sentindo também esse chamado, mesmo na mais tenra idade ali, da adolescência, saindo da adolescência, entrando na juventude, esse jovem sente aquela inspiração. Eu quero ser sacerdote. E ainda mais com essa inspiração que o senhor me contou aqui agora do padre, dizendo que nós precisamos de vocações que respondam, de certa forma, a essa inspiração da renovação carismática para a Igreja Católica hoje, né? Que é a grande missão salvista, né? Que veio para salvar também algumas vocações. Eu fico imaginando que aquele jovem que não se identificava em ser um sacerdote diocesano, ou não se identifica em ser franciscano, ou mais aqueles monges, né? E aí ele vai, encontra, se depara com uma vocação mais carismática, mais daquilo que ele experimentou, talvez num grupo de oração, seminário de vida no Espírito. Como que foi para o senhor, assim, contando um pouquinho da sua história, como é que você sentiu esse chamado? Como é que foi para o senhor se entregar e ir para os salvistas, né? Conta um pouquinho para a gente. Foi porque quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, né? Minha família é católica, assim, mas eu ia de vez em quando na igreja. Mas com 16 anos, por causa de acho que é próprio da adolescência, né, a gente começa a se perguntar, né, o que a gente quer da vida. Então, eu comecei a sentir uma grande satisfação em me indicar no grupo de oração. Então, no grupo de oração, engraçado, porque quando a mulher lá, a ministra de música, né, pediu para eu levantar meus braços e pedir o Espírito Santo, eu falei, é isso aqui, eu encontrei meu lugar na igreja, com os braços levantados, né? Ali eu decidi que meu lugar era o grupo de oração, eu havia nascido para aquilo. Nascido, né? Que lindo. Nasci para isso. No meu segundo grupo de oração, eu fui batizado no Espírito Santo. Isso foi em junho, né? Junho. Chegou agosto, mês das vocações. Quando começou a se falar disso, comecei a pensar, meu Deus, o que Deus quer de mim? Né? Em agosto. Isso eu estava no terceiro ano do ensino médio. Então, eu não havia decidido ainda muito bem qual era a profissão que eu ia seguir. Não tinha claro, porque minha família mexe com comércio até hoje, né? Sempre trabalhou sou de uma família de restauranteiro. Tem várias pessoas da minha família que trabalham com restaurante. Então, uma família de comerciantes. E eu não me identificava com aquilo, né? Eu fui rezando e discernindo, mas o primeiro sinal que Deus me deu foi ouvir o padre assim na missa, ali, limpando o cálice no final, ali na ação de graças. Ali eu já percebi, meu Deus, eu acho que é isso. Né? Ali eu já vi uma admiração, me veio assim, ali eu já comecei a falar, não quero. Não, vou ter que deixar minha família, minha casa, meus amigos, não quero. Isso em agosto, né? Eu fui participando dos retiros e sempre tinha, né? O senhor já ouviu muitos testemunhos de outros padres. É a mesma coisa sempre, né? Muito parecido. Aquela resistência inicial. Sim, é uma admiração. E que eu sempre falo para os jovens, né? É normal admirar, né, um religioso, um padre, mas existe uma admiração que é só admiração pela entrega de vida, pela radicalidade. Mas existe uma admiração que você se atrai, você se imagina ali já, né? Você gostaria de viver essa entrega. Isso é um primeiro sinal de vocação, né? Então, eu fui participando dos retiros, e nos retiros sempre tinha alguém que falava, Deus chama um menino aqui, um jovem aqui para ser padre, né? E ali o coração ia acelerando, e as pessoas me viam de marrom. Eu acho muito interessante. Porque Deus comigo foi muito claro nesse sentido. Ali, os salvistas não eram conhecidos na minha cidade. As pessoas me viam e falavam, olha, eu te vejo de marrom. Olha, eu vi você de marrom. Eu vejo você, a barra assim, de uma roupa marrom, você com os pés, uma sandália. Eu pensei que eu ia ser franciscano, né? Ou da Toca de Assis. Eu já pensei também, falei, não. Mas que eu não conhecia os salvistas, né? Uhum. Deus foi me chamando. Só que eu sabia que Deus me chamava a trabalhar em comunidade, evangelizar com um grupo de pessoas. Isso foi ficando claro, né? Mas como padre,
Eu não queria isso, não gostava, tinha muito medo, né? E foi, até que eu fui para Dourados, né, numa cidade ali perto da minha cidade, num congresso. Dourados em Mato Grosso? No Mato Grosso do Sul. Né? E eu fui num congresso e lá estavam as irmãs salvistas. Eu lembro delas falando, porque o louvor liberta, porque o nosso carisma, né, principal é o louvor de Deus, né? Louvar a Deus. E eu lembro delas falando isso, beleza, elas deixaram um panfletinho, assim, do nada, né, comigo, nem falaram comigo, só deixaram um panfletinho vocacional. Tinha foto do Padre Gilberto, essa foto aí, né, contando como era a obra, as etapas de formação. Tranquilo, né, não passou pela minha cabeça. E quando eu fui num PHN, no ano seguinte, eu fui tinha umas religiosas, a gente foi na nossa caravana, tinha umas religiosas, e elas, a viagem toda, a irmã ficou assim, você não é seminarista? Não. Você não quer ser padre? Eu falei, não. Beleza. Ela ficou me perguntando a viagem toda. Que isso. E na volta, olha que lindo, gente. A gente voltando, ela falou, olha então, eu te vi levantando a Eucaristia, suas mãos assim, levantando a Eucaristia. E isso, um mês antes, uma amiga minha, do meu grupo de oração, tinha visto a mesma coisa. Só que como era minha amiga, eu falei, você tá doido? Para, tá da carne isso aí. Da carne. Um mês depois, a freira falou a mesma coisa. Eu falei, será, irmã? Ela falou, sim. Tenho certeza absoluta. Ali eu parei de lutar contra Deus, né? Mas Deus foi muito sábio comigo, porque nessa viagem, indo para Canção Nova, imagina, do Mato Grosso do Sul de ônibus para Canção Nova é bem longe, né? É longe. Quantas horas dá? Maria, 12 no mínimo. Uhum. Né? Então a gente fazia 3 retiros, um na ida, um no PHN e na volta. Era engraçado, porque eu lembro que a gente rezava lá com jovens, era pessoal jovem. Aí os jovens repousavam lá no corredor do ônibus, no banco, era engraçado. Era uma experiência bonita. E indo para a Canção Nova, eu lembro que Deus falou assim, celibato. Foi claríssimo, uma vez só, celibato no meu coração. Nossa. Eu não tive dúvida ali, celibato. Deus foi me preparando, indo. Lá eu foi dia de Nossa Senhora do Carmo. Lá eu comprei um tauzão bem grandão assim, e ali eu senti, eu quero entregar minha vida para Jesus, e o que Ele pedir agora eu vou dar, vou oferecer. Então foi um processo. E chegando em Dourados, chegando mesmo. Que eu desci do ônibus para abraçar minha mãe. Tinha acabado de falar com a freira. Eu desci já em prantos, chorando. Minha mãe sem entender nada, né? Porque ela tinha acabado de me falar que ela me viu como padre. E ali eu desisti de lutar. Falei, agora eu desisto, não tem mais pra onde correr, é padre mesmo. Eu pensei, para onde que eu vou? Para onde que eu vou, né? Primeira coisa, eu que falei para Deus, né? Eu só vou para um lugar que for carismático. Eu não vou para um lugar que não é carismático. Porque eu nasci para isso, para ser da renovação. Que lindo. Né? Eu sempre tive poucas certezas na vida, mas essa foi a primeira. Que eu nasci para ser carismático. E aí eu cheguei em casa, tava lá o panfletinho, né? O folderzinho dos salvistas, já me deu um frio na barriga. Eu falei, meu Deus, será? Será? E era. Eu entrei em contato. Isso foi final de julho, né? Peguei em julho. Entrei em contato com os salvistas, o encontro vocacional era em setembro, em São Paulo, capital, e fui. Eu cara a coragem, meu irmão me levou, e pisei no seminário, tinha algumas coisas na internet na época, né, 2011, imagina, tinha quase nada. Uhum. Então, quando eu conheci mesmo no encontro vocacional. No encontro vocacional, eu falei, já não pode ser outro lugar. Parece que fui eu que fundei esse negócio, né? Assim, eu chamava a Nossa Senhora como Virgem de Pentecostes, sem conhecer o título. Que coisa sem linda, conhecer gente. o título, né? Então eu fui me identificando com o esplendor litúrgico, a missa bem celebrada, a fidelidade ao Papa, o hábito, a acolhida dos irmãos, né? O zelo, o louvor, aquele louvor que tinha uma unção diferente, né? Aquela autoridade no jeito de rezar, né? Sim, próprio do salvista. Foi, assim, tanto que assim, eu saí do seminário no encontro vocacional e tinha muita saudade do seminário, porque era minha casa. Olha isso. Que era minha casa, né? E por isso que eu falo que o encontro vocacional, se a pessoa não fizer encontro vocacional, né? Eu falo, gente, você não vai perder nada, é um retiro. Você não vai se comprometer, você não vai estar casando, né? É importantíssimo. Tem que fazer encontro vocacional e tirar a dúvida. Você sabe que eu fui, né? Para ser franciscano. Fui, fiz uma experiência, né? Fiquei uma semana lá, fiz um retiro, fiquei uma semana. Aí essa semana eu fui embora para casa, ainda sem muito... sem sentir esse chamado forte, mas assim, com um desejo de entrega. Era isso que eu tinha no meu coração, um desejo de entrega maior, que não era só aquilo que Deus tinha para mim. E aí eu fiquei essa uma semana lá, voltei para casa, já sem essa
esse desejo de ser franciscano, de ser padre e tal. Mas eles me chamaram para mais uma semana. E aí a experiência de todos juntos, para ficar ali. Olha, foi uma experiência maravilhosa para descobrir que eu não devia ser padre. É interessante, né? Porque Sim, você discerne. se não faz Tira experiência, dúvida. você não sabe. Tira dúvida. A É gente não interessante. perde nada enquanto Perde vocação. nada. E é Perde grátis, nada. né? E é grátis. A gente nunca paga enquanto E vocacional. tem comida, né? Tem comida. Tem viu? comida, tem reza. Tem reza. No encontro vocacional foi muito bom mesmo. Claro que... E assim, imagina, eu tinha 2 anos e meio de renovação. Com 17, 18 anos ali. Eu era muito novo. Muito novo. O primeiro a sair de casa, meu irmão mais velho ainda não tinha saído de casa. Poxa. A minha mãe tinha acabado de se separar. Meu Então, Deus. assim, olha, foi assim realmente Deus que me levou, não sei com que coragem, para São Paulo. Eu não sabia nem, nunca tinha pego um ônibus na vida, né? Imagina ir para São Paulo lá, porque é longe, é muito longe. Nosso seminário é bem na periferia mesmo, no extremo sul, né, de Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo. E fui aprovado em outubro, vamos, se Deus quiser, e fui, com a cara e a coragem. Que lindo, padre. Só que assim, não foi um percurso fácil. Imagino, não foi. Imagino. Não foi mesmo. E aí começa a questão com a Eucaristia. É claro que... Sua família topou, assim? Sua mãe falou, não, vai, filha. Minha família Ela é achou muito bom isso ou não? Minha família é muito tranquila. É. Muito, muito tranquila. A gente, assim, de briga, não é de briga, não é de falar alto, a gente é muito tranquilo. Então, minha família, eu digo que ela me respeitou. Uhum. Então, meu pai, minha mãe... Meu pai, eu acho que ele ficou um pouco decepcionado, porque ele queria que eu estudasse e ganhasse bastante dinheiro. Eu estudei bastante, de fato. Fiz 2 faculdades. Mas Só não ganhou dinheiro. Mas eu percebi que ele... Porque assim, né? Ninguém prepara um filho, né, uma filha para ir para a vida religiosa, né? Ninguém espera, não é natural, né? A maioria das famílias. Então, eu acho que assusta, né? Minha mãe, ela... Mas não é o problema, não é a vocação, o problema é sair de casa, aquela sensação que fica no pai, né? A perda, né? A perda, contato. Não é assim, né? A Não projeção é que a gente faz para o futuro. Às vezes eles têm mais projeção do que nós mesmos, né? Eles veem. E uma coisa que me falaram, assim, não espere que os seus pais entendam a sua vocação, porque nem a gente entende. No começo é tão confuso, não sabe o que está acontecendo com a gente, imagina eles de fora. É verdade. Só que minha mãe, assim, ela falou, bom, quando eu falei para ela, ela falou, bom, eu suspeitei que você seria padre ou alguma coisa da igreja, porque nos últimos anos eu fui vendo. Quando eu vi você pregar, eu pensei, o William vai ser padre. Primeira vez que ela me viu pregar, né? Ele vai ser padre. Então me apoiaram, né? Minha avó ficou muito feliz. Minha avó foi a mãe da minha mãe, sempre foi minha grande catequista, né? Ela que desde pequeno me levava para os grupos de vizinho, para o presídio da Legião de Maria e tal. Ela ficou muito feliz, muito mesmo, né? Mas foi indo. Só que assim, com o passar do tempo, né? Minha mãe e meu pai, eles foram vendo que eu estava feliz, né? Então, à medida que eu fui caminhando, eles foram... E hoje, né? O padre, quando você falou assim, teve muitos desafios. Que desafio que o padre encontra? Dentro do seminário, né? Quando você entrou lá... O problema é a afetividade. Uhum. Porque eu, com 19 anos... Então, eu não conhecia ninguém no seminário. Sabe que é ninguém? Ninguém, assim. Porque vem gente de todo lugar, salvista, né? Minha turma, nós entramos... No Brasil inteiro. Sim, entramos em 11. Tinha... Acho que 2 de São Paulo, tinha interior de São Paulo, tinha Bahia, tinha Manaus, tinha Paraná e eu do Mato Grosso do Sul. Então você imagina o choque cultural de você conviver com pessoas que você não conhece. Você simplesmente está no mesmo quarto, com 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que têm uma experiência de igreja diferente, uma experiência cultural, né, familiar. E é colocar um monte de gato no mesmo saco. Entende? Entendi. Por mais que a gente tenha fé. Mas é choque. Até você se adaptar, né? Então, sim, o problema é a afetividade. Uhum. Então, sim, eu lembro que eu sofri muita angústia, hoje, olhando para trás, eu sofri com muita angústia, muita solidão. Isso sempre me acompanhou ao longo dos anos. Entendi. Entende? Porque, assim, eu era, vamos dizer, uma referenciazinha ali no meu grupo de jovens. Eu era o líder, liderança, eu queria decidir. No seminário, eu era ninguém. Então, não era ninguém. Sabe, aliás, eu não podia ajudar em quase nada, porque eu não tinha grandes talentos. Minha turma tinha quem era o extrovertido, o comunicador, eu extremamente tímido. Então, minha timidez piorou no seminário, né? Então, tinha quem cozinhava, tinha quem expulsava demônio, tinha quem era intelectual, eu era nada, entendeu? Então, assim, eu perdi, né, todo aplauso, toda
fui tirado do centro, né? Entendi. Então, esse processo de afetivo, que é a grande questão nos seminários que eu percebo, né? Então, você tem que se conhecer, né? Tem Se que conhecer, cuidar né? dos sentimentos, entender, dar nome aos sentimentos, aquilo que é. Porque aí você não está bem, está sofrendo ali, tá com falta de amigos, enfim. Está com falta da família, você pensa, então está sofrido, isso não é meu lugar. Muita gente acho que cai nessa tentação, né? Sim, se esse tivesse sido o critério, né? Uhum. Estou sofrendo, não tenho vocação, Deus me livre. É Eu verdade. não teria durado nada. Nada. E assim, uma coisa que eu percebo, padre, assim, eu já tive aqui uma vez, aqui em Garapava, nós estamos em Garapava, viu, gente? Só para falar para vocês. Eu estive aqui em Garapava e dessa vez aqui de novo, uma coisa que eu percebo assim é o amor que você sente pelo seu fundador, pelo seu carisma, pelos escritos do seu fundador. Esses dias nós estávamos lendo um pouco dos escritos do fundador, Padre Gilberto, e assim, é muito bonito isso, porque de fato mostra o quanto você tem o chamado para ser salvista, né? Porque assim, senão você não seria nem padre aqui. Mas eu digo assim, esse brilho, né, do ser salvista revelado na certeza, algo concreto. Vê quanto você estuda, quanto você lê aqueles escritos, e aqueles escritos, outro dia até o senhor falou assim, nossa, como que isso não preenche o coração, né? E é uma experiência muito profunda, muito pessoal também do senhor, né? A nossa turma, a minha turma, acho que nós estamos em 5, cada um foi ordenado num ano, né? Mas nós ficamos em 5. Então, dos 11 ficaram 5, uma turma que perseverou bem. Que geralmente, quase em todo seminário, fica 10%. Né? 10%. Entendi. Isso desde a década de 50, eu achei um escrito de um bispo da década de 50, o bispo de Ribeirão Preto, falando disso. Então, dos que entram no seminário, Fica o dízimo. Fica o dízimo para Deus. O dízimo para Deus. E na nossa turma a gente tem essa característica desse amor ao fundador. Na turma, característica nossa. Uhum. É um dom que Deus me deu, assim, eu percebo, sabe? Sim. Que é um dom. Eu estou, inclusive, na comissão, ajudo na comissão histórica da causa de beatificação. Nós começamos ano passado, né? É o processo de beatificação do padre, então a gente... Hoje o padre é servo de Deus. Servo de Deus. Tá, e essa comissão que o senhor faz parte, o senhor também faz parte, tem uma equipe com o senhor, é isso, nessa comissão? Sim, são vários irmãos, irmãs, leigos. Levantam informações do padre, como é que funciona? Isso, primeiro a gente pede para o bispo, que a gente gostaria de começar, né? O padre morreu com fama de santidade, e a gente sempre acreditou na santidade dele. Entendi. Só que é o tempo de que a igreja conheça. Porque assim, por que eu gosto muito de estudar sobre, né, o Padre Gilberto? Porque o que é o fundador? O fundador é uma pessoa que abre um caminho de santidade novo na igreja. É novo. Então, né, só São Francisco viveu a pobreza daquele jeito. E pela santidade dele, por esse caminho espiritual novo, ele consegue atrair pessoas que querem viver o mesmo estilo de vida. Então não faz sentido eu ser salvista e querer viver outro estilo de vida que não do Padre Gilberto. Como ele viveu a liturgia, eu quero viver. Como ele louvava, eu quero louvar, né? Como ele viveu a pobreza, eu quero viver. Então, isso é o ar que entra, né, que eu falava ontem. É o ar que entra no pulmão e dá sentido à vida, porque é onde você se encontra, né? Você encontra a sua identidade. Então, nós começamos pedimos para o bispo autorizou. Na verdade, o bispo pede para Roma, para a abertura do caso. Roma vê se não tem nada que consta contra a pessoa. Olha, tem isso também. É Roma primeiro. Então, Roma chama o nihil obstat, né? Nada consta contra. Então, abriu o processo. É instalado um tribunal, pessoas que vão investigar a vida do padre a fundo. Então, nós estamos nesse processo. Então, nada consta, servo de Deus. Agora a gente vai investigar a vida do padre. A gente já sabe muita coisa. A gente vai recolher 50 testemunhas de pessoas que viveram com ele. Olha, tem 50 testemunhas, né? Tem pessoas especializadas para entrevistar essas pessoas, essas testemunhas. A gente está nesse processo de encontrar as testemunhas corretas, certas, as melhores, né, as que mais têm experiência com ele, né? Sim. E também de juntar tudo que ele escreveu, tudo. Então você tem que digitar todas as homilias, pregações, poemas, cartas, tudo. Ele escreveu muito. O Padre Gilberto não falava, mas ele escreveu muito, graças a Deus. Aquele livro da vida, né? Aquele livro da vida dele. Você abre o livro da vida. Isso a gente vinha para Roma, né? E é claro que Roma observa se a pessoa já tem uma certa veneração. Então, se as pessoas rezam pedindo intercessão, se as graças estão chegando, isso é importante. Porque
para ser santo, todo mundo é chamado a ser santo, mas só alguns são chamados a incentivar outros a nível assim universal, né, na igreja. Então tem que ter veneração. Então a gente vai já recolhendo as graças, graças a Deus temos recebido até milagres já, né? Ajuda naquela distribuição de panfletos, por exemplo, que a gente vai fazendo distribuição dos panfletos. A comissão responsável por divulgar a causa, né? Que lindo. Então a gente escreveu um relato, uma biografia breve, já distribuímos mais de 20 mil relíquias. Então as pessoas estão pedindo até fora do país. Isso é muito interessante. Como tem lugar assim, que está florescendo a devoção. Floresce a devoção lá. Muito interessante. Então, estou ajudando nesse processo, né? De anotar tudo, estudar o itinerário espiritual, como a pessoa se santificou, as experiências místicas, o que marcou, como ela amadureceu, né? Então, a gente está estudando isso. E aí, terminando essa fase, é considerado venerável. A igreja reconhece como venerável, uma pessoa que realmente pode ser venerada, né? Depois disso, um milagre beato. Mais um milagre santo. Que interessante. E esse processo todo. Como vocês vivem em comunidade, padre? Hoje, de modo mais concreto, lá no seminário. Imagino que vocês vivam lá mais... A maior comunidade, né? A maior comunidade. Depois, agora, o senhor está aqui em Igarapava. O senhor e o padre Luciano e o padre Pedro. Né? Jesus, né? Os três estão aqui. E agora, como é que vocês vivem Salvista? Como comunidade, mesmo estando... Claro que nesses três dá para a gente viver em comunidade aqui com os três, mas... Porque, assim, você está fazendo parte da comissão, ou seja, parece que te liga lá no aspecto da comunidade, né? E como viver em comunidade, assim? Vivendo as regras, isso ajuda a viver a comunidade? Você está vivendo as regras aqui? Porque, diferentemente, às vezes, de um padre diocesano, para a gente poder fazer uma ideia para quem está em casa, o padre diocesano tem lá suas regras, tudo da vida, de oração e tudo mais, mas é diferente da vida comunitária, né? Então, para ser salvista... Qual que é essa diferença assim, própria assim, da vida religiosa, que difere um pouco dessa vida do diocesano? O que me vem para falar, a primeira coisa, a nossa marca como salvista, muito forte isso em nós, para a gente viver a vida comunitária. Claro que a primeira forma de ser comunitário é rezando junto. Rezando junto. Você pode ser uma pessoa que conversa muito, mas se você não reza em casa, com os seus irmãos, né? Até a gente pode transportar isso para a família, né? Sim, com certeza. Adianta conviver tanto junto, mas não reza junto. O amor vem de Deus, né? Então, a primeira coisa, estar no coro, né? Estar rezando na capela juntos. A gente tem o nosso momento todos os dias de manhã. A gente faz adoração, reza laudes, né? Reza o terço juntos. E depois a mesa. Para nós é muito importante a mesa. Então, assim, nosso momento comunitário, que a gente olha no olho um do outro, conversa, quando a gente percebe que o irmão não está bem, quando ele está bem, quando a gente partilha a vida é a mesa. Então, o café da manhã, as nossas refeições são demoradas, porque é o nosso jeito de ser. Que legal. Então, o café e o almoço, né? Tem vezes a gente fica 2 horas na mesa. Sim. Imagina. A gente percebeu aqui. Percebeu, né? As refeições são longas, porque a gente na mesa a gente é forçado a conversar, né? A se relacionar, né? Aquilo que Santa Teresa d'Ávila diz, né? O santo é quem convive. Né? É convivível. Quanto mais convivível for uma pessoa, mais a gente vê, né? A santidade não se mede pelas horas que se passa dentro da capela. Eu ouvia muito isso do meu formador, porque eu vivia enfiado na capela. Mas era fuga, dificuldade de olhar no olho, né? De conversar. Pensei em casa, eu não ficava na mesa. Meus avós ficavam na mesa, sempre morei com os meus avós, ia para a sala, para o sofá. Foi um martírio para mim estar à mesa, sentado e encarando o outro, tendo que conversar. Para mim foi muito difícil, eu tinha pavor, assim, dava agonia, gastura. Sim. Mas isso é que humaniza a gente, né? E você transportou isso aí para o seminário, né? Ou seja, ali no seminário você também não... Aí depois você foi meio que forçada. Você vai acostumando. Sim. Você vai acostumando. E a comunidade é bom por causa disso também, né? Não, é porque você aprende a ser humano. Então, assim, a maioria das pessoas saem da vida comunitária porque elas não conseguem suportar o diferente, não conseguem viver. O problema é viver em comunidade, né? Assim, a santidade está aí. Então, se você saber lidar, você ser maleável, né? Você está disposto a ouvir alguém te orientando, o superior, o formador, porque essa é a grande questão. O senhor falou uma coisa interessante aqui, antes da gente estar aqui, você falava assim, na hora do almoço, acho que você estava falando conosco, a respeito da questão dos defeitos. O tempo todo alguém te aponta um defeito ali na comunidade, assim você está acostumado. Quer dizer, em você casa sabe, não é assim, né?
Em casa não é assim, né? No dia a dia. Na comunidade não, eu lembro, as pessoas começam, às vezes é por brincadeira, fala, né? Alguma coisa que a gente não sabia da gente, um defeito, uma qualidade. Também às vezes fala assim, ó, eu lembro de um irmão uma vez, falou assim, você é o irmão mais fechado dessa comunidade. Olha. Aquilo me doeu muito, só que eu falei, eu não quero ser o mais fechado da comunidade. Doeu pra curar. Doeu pra curar. Então assim, e a gente nós somos muito sinceros, sabe? A gente é muito sincero, muito mesmo. Porque o padre Gilberto pedia transparência. Ele falou, não adianta estar com o breviário na mão, não adianta rezar se não for transparente. Isso é um valor nosso. Ser transparente, né? Que lindo, gente. Ser transparente com o formador. Tanto que no nosso seminário, a gente chama os escrutínios. Todo final de ano, a gente senta uma bancada assim, com os formadores, você senta de frente para eles falam, né? Querido William, neste ano vimos o seu esforço por crescer e se adequar ao nosso estilo de vida. Queremos então te agradecer porque nós vimos em você disponibilidade, alegria, desejo de estudo. Também, porém queremos ressaltar que você precisa crescer, né? Enfim, na vida fraterna, no autoconhecimento. Gente, é uma sensação de estar assim, sem roupa mesmo, porque a pessoa te analisa, sabe? A comunidade diz... Ela está te vendo, ela está te olhando e está dizendo para você, olha, legal essa parte, mas tem isso aqui para você melhorar. E é assim que a gente enxerga você. E é um sinal de cuidado também, não é, Claro, claro. Então, o Padre Gilberto, que propuseram para ele e o Padre Gilberto aderiu. E isso é muito bom, traz uma certa segurança, né? Puxa. Então, é doloroso, extremamente doloroso. Imagina. Mas isso acontece no tempo do seminário? Lá? Todos os anos. Todos os anos, enquanto você está no seminário, você recebe esse feedback. Feedback. No mundo chama feedback. Feedback. Que interessante, padre. É assim que a gente vai crescer, não tem jeito, né? Se a gente não crescer na verdade, né? Só que é um desafio, né? Em casa não tem isso, né? Às vezes... Para quem não sabe, nós estamos aqui 4 dias aqui em Igarapava fazendo um encontro de cura e de libertação. Nós já fizemos 3 dias, nós ainda vamos fazer mais um dia aqui em Igarapava. O último dia. É o último dia. Que tristeza, nós temos que ir embora. Mas aproveitando a sua transparência, padre, fala um pouco como é que está sendo esses dias, na sua opinião. Minha opinião? Assim, é interessante a gente... Bom, minha experiência como padre, eu acho que tem sido um enfrentamento direto com né, as forças espirituais, assim, com o diabo. Que eu não tinha experimentado até antes de ser padre. Então, particularmente, eu tenho percebido, né, o peso da contaminação espiritual. Porque um padre me dizia, né, o nosso trabalho é espiritual. Ele falava, a gente lida com coisas espirituais o tempo todo. Né? E se trabalhar o físico cansa, o mental cansa mais ainda, o espiritual cansa 3 vezes mais. Então, assim, a gente pega muita contaminação espiritual, né? Por isso que eu fui percebendo assim, um certo cansaço, um cansaço maior do que eu tinha no seminário, sendo que a rotina do seminário é muito mais intensa, assim, tem muito mais horário, muito mais disciplina. Eu estava fazendo faculdade, né? E então eu fui percebendo, assim, e nesses dias, né, trabalhando essas temáticas, né, de cura e libertação, mais de libertação, do poder do mal sobre nós, tem sido assim, estar mais atento, assim, para mim eu tenho pensado para estar mais atento, né, na influência do mal sobre a nossa vida, né? Porque a gente trabalha muito a humanidade, a gente se cuida muito, né? Se cuida muito do psicológico, mas às vezes a gente esquece a batalha que é, né? É uma guerra, né? que às vezes não é só a concupiscência, não é só o desejo de pecar que está em nós, não, existem sugestões mesmo, existem fortíssimas sugestões. Especialmente para a figura do padre. Padre é uma figura que afronta derrubando a muito. gente, derruba um monte, né? Um monte. Assim, se eu não estiver bem para uma missa, a missa vai acontecer, mas se eu estiver bem, né, eu posso fazer frutificar mais, né, pela palavra, assim, pela alegria, pela acolhida, eu posso ajudar mais pessoas. Semana passada eu fiz essa experiência tarde, que foi o último dia do seminário de vida, né? E eu fiquei a tarde toda com uma sensação assim de que não adiantava trabalhar pela salvação das almas. Não adiantava. Isso me deu um profundo, assim, um desânimo, sabe? Um desânimo muito profundo. Não era um cansaço, era desânimo. Só que eu fiquei pensando, nossa, por que eu estou cansado assim, desanimado, né? Aí fui no grupo de oração, comecei a rezar e
Aí eu falei, Jesus, né, tira isso que eu estou sentindo, que desânimo é esse, que tristeza é essa, tira isso de mim, me ajuda, Jesus, vem meu auxílio e tal, né? Me lembrei de Efésios 6, fui ler Efésios 6, né? Armadura do cristão. Fui e vi lá, me chamou dois versículos, me chamaram a atenção, só lembro de um agora, que é dos dardos inflamados, né? Lá fala dos dardos, eu falei, é isso é do demônio. E tinha muita gente igual a mim lá, naquele grupo. Pessoas oprimidas pelo demônio, sabe? Com muito desânimo. Sim. Ali eu fui pedindo ao Senhor que nos libertasse disso e foi tirar com a mão. Foi tirar coisa, com a mão. Que coisa. Eu falei, gente, eu estava sendo, né, perseguido, oprimido, vamos dizer assim, pelo diabo a tarde toda. E às vezes a liderança que está na frente, né, seja o sacerdote, um pregador, missionário, sério, né, também sofre esses bombardeios quase que o tempo todo. Uhum. Se não se protege ou não faz esse discernimento, por isso que eu acho importante talvez essa recomendação, talvez essa que o senhor está falando mesmo agora, ali no grupo de oração, ali na adoração, ali na oração, a gente pedir para Deus a graça de conhecer de onde está vindo isso aqui. A raiz das coisas, a raiz, né? O porquê, né? Você fala muito isso também, eu gosto muito que eu falo muito isso, eu aprendi isso. A gente tem que ir na raiz das coisas. Né? Quando a gente está doente, a gente não tem que só combater os sintomas, né? Tem que entender a origem da doença, né? Para curar. Então, em tudo, né? O cansaço excessivo, o missionário que é cansado excessivo, que não fez um trabalho assim que diga, poxa, eu estou cansado por isso, né? A pregação que não sai. Eu sei porque assim, alguns atendimentos que a gente faz, a pessoa fica muda. Ela não consegue fazer oração. Eu lembro que eu estava falando de um caso de que a pessoa não conseguia rezar. Você fala, reza o Pai Nosso. Ela não conseguia, como se não lembrasse das palavras. E às vezes esse cansaço espiritual, essa dificuldade de rezar, pode ter uma raiz aí espiritual e precisa rezar, viu, gente? Pedir ajuda, né? Pedir ajuda de um padre, pedir ajuda de alguém que possa pôr as mãos sobre você, talvez rezar ali naquele momento para afastar aquele peso excessivo, que não é só da missão, não é só nossa ali, né? A gente tem que perguntar, né? Tá atento, por que a gente sente as coisas, né? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso, né? Espírito, você que me conhece, Senhor, tu que me conheces, me sondas, sabe tudo que você passa comigo. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe, né? Com certeza. Mas, assim, o encontro dos nossos carismas, né? Sim. Né? A vinda de vocês para cá, a segunda vez que vocês estão aqui, e a primeira vez que vocês vieram, assim, eu senti imediatamente, assim, como quando um carisma ele é vivo, né? Ele é autêntico. Quanto que ele faz com que a gente viva a nossa vocação, né? Você vê uma pessoa vivendo a vocação dela autenticamente, como eu vejo em vocês, essa busca, né? Essa busca especialmente pelo apostolado, né? Por salvar as almas, por ajudar, por acompanhar. Essa busca, né? Me incentiva a viver a minha vocação, por mais que não seja igual, é outra vocação. É outra vocação, exatamente. Né? Mas que no fundo é tudo a mesma coisa. Somos irmãos. Ser como Jesus, amém? Né, mas é muito bonito. Né? A gente comentava, eu e o Padre Luciano, né, essa busca incansável, né, de vocês pelo apostolado. Porque nós religiosos, por mais que a gente apostole, a nossa vida é muito mais contemplativa. Nós nascemos na igreja para contemplação religiosa. A primeira obrigação do religioso é a contemplação, estar com Deus mesmo. Os leigos, e sobretudo, né, agora com os leigos na vida consagrada, né? As comunidades novas, eles têm o apostolado, tem essa missão do apostolado forte, apostolado intenso, renovado, né? Aquele ardor missionário, isso é muito bonito ver em vocês. E assim, claro que vocês estão deixando uma marca aqui em Garapava, aqui na paróquia, que vai ficar para sempre, né? Com certeza. Deixar mais claro, né, o peso do espiritismo, deixar mais claro que é só ouvir Jesus, né? É só ouvir. Jesus quer curar, Jesus cura, Jesus liberta, né? Vai ser uma marca. Com certeza. Glória a Deus. Temos aí os patrocinadores falando aí no fundo. Muito bem, padre. E assim, a vida de vocês aqui nos ajudou também muito a ver muitas coisas importantes, especialmente a vida contemplativa. Porque para nós, às vezes, é sempre uma carência. Quando nós estamos demais no apostolado, nós perdemos um pouco essa dimensão contemplativo. Não é que perde, é que a gente se a gente não se vigiar,
a gente vai para o apostolado, perde contemplação. E a vida fraterna também fica lá esquecida, né? O tripé, então, né? esse tripé é muito importante, né? Eu acho que ele é bem vivido na vida religiosa. Ele precisa ser bem vivido na vida religiosa para a gente poder vingar na vocação, né, padre? Para vocês, assim... Eu sei que você falou do seminário para nós. O seminário, você falou assim que tem hora, tem regra. Conta um pouco para um jovem, padre, que hoje está nos escutando aqui agora, né? O que ele faz, por exemplo, para ele se inscrever, para ele poder participar? Onde que ele vai? Que seminário? E ali nessa vida de seminarista, o que ele encontra? Ele faz ali um processo de... reconhecimento da sua vocação, o aspirantado, o postulante. Como é que funciona essa questão para esse jovem que está lá em casa falando assim, poxa, eu queria experimentar o que esse padre experimentou. Eu também sou carismático. Sim. Eu quero lá ver o que os salvistas fazem. O que esse jovem poderia fazer para responder esse chamado? Então, precisa ter a coragem de dar o passo para Deus pôr o chão, né? Vocação é sempre assim. A gente nunca vai ter certeza plena. Só depois de votos perpétuos a gente tem certeza plena. E também porque não dá para voltar atrás, né? Então, só que isso dá muita segurança. Agora que eu professei votos perpétuos, agora eu vou fazer dar certo, porque eu não vou voltar atrás. Né? Não errei, a igreja não me acolheu errado, a igreja me acolheu, confirmou minha vocação, então agora até o fim eu vou fazer dar certo. Né? Amém. Mas a gente tem que dar um passo no escuro, né? O jovem tem que dar um passo, entrar em contato com a equipe vocacional e falar, olha, eu sinto uma inquietação, eu posso conhecê-los? Eu posso me aproximar? Eu posso ser acompanhado vocacionalmente? Isso não significa nada. Né? Não significa que você vai ter que ficar naquela comunidade, naquele seminário. Né? Até mesmo depois que a gente entra, hoje em dia, é um período de discernimento, especialmente no primeiro ano. Não tem problema nenhum entrar no seminário e sair. Não tem, porque não tem, é porque você entrou, você vai ter que morrer ali. Né? Às vezes a gente se engana. Né? Claro que hoje em dia a gente tem que ter cuidado, tem que pensar bem antes de entrar. Tem dioceses, por exemplo, que não aceitam, né, alguns vocacionados desistentes. Então tem outro, regressos. Né? Então, assim, mas tem que fazer experiência, né? Porque o nosso primeiro ano mesmo, lá no aspirantado, é um tempo de conhecer a comunidade. A comunidade vai te conhecer, para você experimentando um pouquinho da vida religiosa. Tanto ele quanto a comunidade vai dizer se ele... É um conhecimento mútuo. Entendi. Né? Conhecimento mútuo. E porque tem muita gente que tem vergonha de ir para o seminário, aí eu eu saio, não dá certo, eu volto para a minha paróquia, vão pensar que eu sou isso, não vou pensar nada de você. Né? Tem que acertar, né? Tem que discernir. O problema é não discernir, o problema é morrer com dúvida, Deus me livre. Você se casar, ficar com aquele verme dentro do coração pensando, será que eu não tinha vocação para ser padre? Deus me livre. Ou vice-versa, né? Ser padre querendo estar lá fora, Deus é um inferno, né? É um inferno isso. A gente tem que estar inteiro, né? Então, é muito simples, assim. A gente faz o primeiro ano, a gente se dedica muito à cura interior, muito ao autoconhecimento, à formação humana. A gente tem formações, retiros, momentos para isso. O próprio silêncio da vida religiosa já nos ajuda, né? Então, a gente não tem um apostolado, assim, a gente ajuda nas coisas do seminário, os eventos de evangelização. Então, a gente estuda disciplina, etiqueta, português, língua estrangeira, às vezes, né? Depende do ano. Catecismo da igreja. Catecismo, espiritualidade carismática, vida do fundador, os votos um pouco, né? Para ver como que são os votos, a história, a ideia, o porquê da vida religiosa, qual é o nosso papel na igreja, que é ser testemunha, é ser os novos mártires. Então, a gente influencia os outros a viverem radicalmente a vocação deles. A gente serve na igreja para incentivar os outros. Para isso, a gente tem que ter bem claro a nossa missão de religioso. Né? E assim, depois a gente tem o postulantado, são 3 anos de postulantado agora, que são os 3 anos da filosofia. Né? A gente continua esse autoconhecimento, conhecendo o carisma. Né? Começa já a estudar. Como vocês voltam para o seminário, aí vocês têm uma formação também desses 3 anos de postulante, além do filosofia? Sim, padre? de manhã a gente vai para a faculdade, à tarde tem formação. À tarde tem umas formações, tá? Entendi. Sempre mais vai aprofundando o carisma, espiritualidade carismática. O segundo ano, se eu não me engano, vê os ministérios, né? Lembro que eu dava formação, uma época eu dei os ministérios... Né? Fora os retiros mensais. Quando o senhor fala dos ministérios, são os ministérios na parte da liturgia renovação. Ou da renovação carismática? Entendi. Porque os ministérios de acólito e leitor só
segundo e terceiro Mais ano de próximo teologia. da teologia. Lá no finalzão, né? Padre, Isso. por que vocês formam ministérios? Por que o senhor fala de ministério de intercessão, ministério de pregação? Porque assim, eu vou falar assim que é incomum, é seu carisma, mas eu digo assim, é incomum no meio do sacerdote, por exemplo, o conhecimento a respeito dessa divisão desses ministérios, né? Por que lá no seminário o senhor forma nesse sentido? Ministério de pregação, ministério de intercessão, ministério de cura e libertação, que mais? O ministério Jovem, todos, a gente jovem. passa por todos. E aí, por que faça por isso? Até porque o senhor já deu a formação, acho que é importante o senhor Sim. Não, esclarecer. porque toda obra tem um porquê, ela nasce de um contexto histórico. A renovação precisa de formadores. Nós nascemos para formar os formadores. Entendi. E mesmo quando nós não estamos diretamente com a renovação, estamos nas paróquias, a gente vai evangelizar a partir dos carismas. Perfeito. Não existe salvista que não evangelize a partir dos carismas. Que Entende? lindo. Nós nascemos gente, que para isso. maravilhoso. Né? Levar o batismo no Espírito, levar a pessoa a viver plenamente as graças do batismo. E que ela se tornando assim uma missionária. Então, por isso, a gente tem que conhecer. Né? Eu conheci uma irmã, o senhor deve conhecer, a irmã Viviane, e eu gostei muito da frase que o senhor falou aqui, assim, que conhecendo o carisma de vocês, eu me tornei mais salvista. O senhor sabia que essa foi a frase dela? É. Muito, muito. E se ela estiver nos assistindo, com certeza ela vai assistir. Foi frase dela. Durante algum tempo a gente conversou sobre isso. E ela foi lá na comunidade, experimentar a comunidade. Foi. E assim, experimentar a comunidade, né? Experimentar o carisma ali, né? Sendo exercido dentro da comunidade, numa vigília, se eu não me engano, os produtores podem me ajudar aí. Foi numa vigília, no encontro jovem que eu fui pregar. E ela participou de tudo isso. E foi embora. E ao ir embora, falou do amor fraterno dentro da casa. O amor fraterno foi maravilhoso pra mim e tal, tudo mais. Até a irmã, acho que a superior dela, falou assim: irmã, acho que você vai ser amor fraterno. Você tá com cheiro de crise. Tá com cheiro de crise, não. Mas pelo contrário, o que ela colocou, e ela depois me falou, ela falou, me fez mais salvista. Me ajudou, porque ver a autenticidade de um carisma me faz mais minha vocação. Né? Como que isso é bonito, né? Hoje nós também fazemos isso. A experiência que nós tivemos aqui a primeira vez aqui com vocês aqui nos fez muito mais amor fraterno. A gente foi embora para casa falando, meu Deus, como nós podemos dedicar, né, Cláudio? Cláudio tá por aqui? Não. Saiu? Ih, o Cláudio foi tomar Coca-Cola. Eu com o Cláudio, nós fomos embora falando aqui. E aí, não é? Fomos embora falando assim, poxa, como é maravilhoso, como é bom estar na presença de quem está vivendo o seu chamado, na plenitude do seu chamado. Eu acho que existem... Cada um na sua vocação, a gente sempre se apoia em algum carisma. Sim. Tem carismas que são suporte para a gente, mesmo a gente tendo um. Sim. Né? Então, eu acho que com a gente está acontecendo isso, né? Esse conhecimento de, cara, a gente pode se ajudar. A gente, né? Com certeza. Um revela ao outro a vontade de Deus. Com a certeza. questão carismática de vocês, né? Aguçada, intensa. Para nós, gente, é isso aí. A gente tem que ser assim também, viu? Então, sabe? Puxa. Eu vejo isso em vocês, né? Que bom. Acho que é isso. Né? Para nós isso fica muito forte. Né? E por isso que não é problema então eu ser diocesano e me apoiar um pouco nos carmelitas. Né? Não é problema eu ser franciscano e me apoiar nos jesuítas. A gente vai, a igreja vai se completando. Né? Vai se completando. Os carismas são para a riqueza. Né? Para a riqueza, exatamente. Isso. Padre, sua experiência carismática. Tua missa. Tem oração em línguas? Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes sim. Eu não sou muito de missa de cura. Eu sei que isso é bem estranho. Mas eu já sou de uma geração pós-Padre Paulo Ricardo. Entendi. Né? Né? Eu acho que a renovação tem amadurecido nesse sentido, de saber que missa é missa e grupo de oração é grupo de oração. Celebro missa de cura às vezes, mas não é minha praia. Eu sou de grupo de oração. Amém. Sou de tarde de louvor. É minha praia, meu chamado, minha identidade. Né? Não sou contra a missa de cura. Acho que quase todos os padres nossos celebram, mas eu não me sinto muito à vontade, não. Entendi. Né? Eu gosto, assim, às vezes eu faço uma oração, claro, oração sempre tem, né? Oração espontânea, eu utilizo os carismas. Uma oração pós-aria homilia. Pós-homilia, às vezes. Eu gosto muito do ato penitencial. Penitencial. Muito, amo muito. Eu acho que o momento ali, se for bem feito, é igual a entrega do grupo de oração. Prepara, né? Se tiver a entrega bem feita, o grupo vai. É verdade. Então eu prezo muito pelo lado penitencial. E ação de graças, é claro, né? Mas varia muito, né?
não gosto muito de estender em missa, não. Assim. O senhor participa efetivamente do seu grupo de oração de terça-feira aqui em Igarapava, é isso? Sim. Aí o senhor participa terça-feira e Sempre. o senhor louva, o senhor canta, o senhor ergue os Danço. braços, como se fosse lá aquele menino lá Sim. que experimentou pela primeira vez a efusão do Espírito Santo. Porque eu pensei que eu ia ficar um velho, meio um velho, né? Um velho assim... Velho de espírito também. Não, mas eu sempre gosto de dançar. Sempre, todas as paróquias que eu passei, desde seminarista, sempre fiz questão de estar no grupo. Porque sem grupo de oração não dá para viver, como eu falo. Né? Não dá para viver. Então eu morro sem grupo de oração. Só não vou mesmo quando não dá mesmo. Né? Não dá, eu não vou. Mas sempre estou ali, no nosso cenáculo. Que é o lugar de ser curado, né? Vivência dos dons, carismas. Por exemplo, carisma, a gente vai falar dos dons do Espírito Santo, aí, oração em línguas, interpretação das línguas, discernimento, entre outros dons que o Espírito Santo fornece para nós. Hoje, aqui em Igarapava, os salvistas têm um grupo de oração que se chama Cenáculo Salvista, não é isso? Isso. E nesse Cenáculo Salvista, isso tudo é muito estimulado. A gente percebe que o povo está rezando. Se a gente pede assim, ó, aqui, ora em línguas, o povo reza em línguas, porque eles estão realmente vivendo também informações que vocês mesmos oferecem, não é isso? Sim. Eu acho importante dizer isso, padre, porque assim, não são todos que não é a fonte muitas vezes da renovação carismática, mas não é o padre, né? É um leigo que está ali na frente do grupo de oração. E hoje vocês fazem esse papel de orientar, de falar como rezar para as pessoas, como interceder, como orar em línguas e toda essa realidade parte dos padres. Padre, é diferente isso? É diferente para o povo? O povo sente essa diferença? Nossa, é o padre. O povo adere mais porque é o sacerdote? Porque se o padre for, o povo vai, né? Porque o padre leva o povo para onde ele quer, para o bem e para o mal. A gente percebe isso, não tem jeito. Então, assim, se o padre for incentivar, né, o que é o convite de um padre dificilmente é negado. É verdade. Então, a gente tem esse poder, né, de convidar para servir, de convidar para uma peregrinação, de convidar para um retiro, de convidar para um evento, que a gente tem feito aqui esse ano, segundo com vocês, né, segundo. Então, a gente chama, o povo vai mais, né? A gente tem esse poder de chamar, de atrair, de arrastar, né? Tem que ter, né? E o nosso grupo, né, o que a gente quer, e o meu sonho é que a gente também espalhe mais a oração de louvor, que está bem fraca, né? Tem gente que não faz ideia do que é louvor. Né? E você pega os livros antigos da renovação, e lá eles falam, a primeira característica, nosso distintivo, é o louvor. É uma oração muito mais poderosa, mais importante. Meu sonho é que o Brasil, né, que os grupos de oração, né, que todos voltem a louvar a Deus, aprendam, exercitem, se aprofundem nisso, porque é o essencial, né? Louvor do Senhor. Louvor mesmo. Parar de ficar só pedindo. E se voltar, esquecer um pouco dos próprios problemas, né? Se voltar para Deus. O louvor é uma forma de adoração também, né? Você adora Deus ali louvando, né? Você está dizendo para Deus, né? Que coisa linda. Porque você submete, você se rende, você esquece de si mesmo, né? E ali você recebe mais, né? Sem pedir, você recebe tudo. Amém. Tudo, né? Então, como o louvor é importante. Aqui, pessoal, os padres estão na paróquia de Santa Rita, aqui em Igarapava. Nossa padroeira. Procurem, né? Você que está aqui da região, você que quer conhecer Uberaba, pessoal, é grande Uberaba, né? É grande, cidade grande. Está aqui do lado. Então, Uberaba. Meia hora daqui, Uberaba, Franca, né? Que vai ter Ribeirão o Raléu Preto em outubro também, agora, né? Então, se você vir para o Raléu, aproveita para dar uma passadinha aqui. Nós temos um módulo lá. No Raléu, olha aí que legal. Tem um módulo salvista. O senhor vai para lá para o Raléu ou não? Vou, a gente atende confissão. Então, o padre vai estar lá atendendo confissão. A gente geralmente tem no mínimo 5, 6 padres no Raléu salvistas atendendo confissão. E esse ano o Raléu vai ser em outubro, né? Excepcionalmente em outubro. Excepcionalmente em outubro, acho que para comemorar e dar aniversário da Tia Lolita. Então, aproveitem, povo de Deus. Franca está aqui bem pertinho. Participe, venha conhecer o padre William, o padre Luciano e o padre Pedro. E lá em Restinga, do lado de Franca, tem o padre Helder. Padre Fábio. Padre Fábio Francisco. O Fábio eu conheço. Inclusive, vou mandar isso aqui pro Fábio, né? Vou mandar esse vídeo aqui pro Fábio para ele poder... Ele é o homem da missa de cura. Ele nasceu para isso. Você vê ele celebrando missa e fala, ele nasceu para isso. Aí eu levei ele lá na comunidade. Ele foi lá? Ele foi, não foi? Padre Fábio ficou na sua casa, não ficou, Cláudio?
Então, o Padre Fábio é um amigo nosso, amigo da comunidade, graças a Deus. Eu mandei mensagem para ele aqui, falei, olha de onde eu tô. Acho que Aí ele falou... Ele tá aí? Eu não sei, Não sei ele tá rodando por aí, né? Fazendo missa aí por aí, né? Maravilhoso. Então que o Padre Fábio, então, já entenda que o próximo da nossa lista é você, hein, Padre? Nós vamos te achar, né? Para fazer o podcast conosco. Sabe que eu ia falar uma coisa? Que meu nome é William da Eucaristia, né? William da Eucaristia. E a gente tem essa opção na comunidade de acrescentar um nome ou mudar o nome. A gente pede, reza, discerne, porque isso é próprio da vida religiosa, né? Então, geralmente, tem algumas comunidades que, quando você professava os votos ou entrava no noviciado, o superior te dava um nome ali. Você mudava de nome. Exatamente. Era ele que definia, é isso? Nós trazemos esse costume. A própria Santa Teresinha, né? Mudou de nome, né? Enfim, vários santos, né? Lembro mais dela agora. Tem a Madre Teresa de Calcutá, né? Teresa dela é por causa da Teresinha, se não me engano. Enfim. E nós trazemos essa tradição, né? E eu nunca quis mudar de nome. Nunca quis. Falei, não quero. Demorei muito para gostar do meu nome, eu não gostava. Eu não vou mudar agora, não. Então, sempre fui fechado para isso. Mas aí no noviciado Deus foi me pedindo, assim, incomodando. Quando chegou o tempo de a gente escrever a carta para enviar para o superior, eu falei, cara, eu preciso escrever. Eu comecei a ficar inquieto, então eu vou escrever. Porque eu li um livro, chama Flores da Eucaristia, não sei se você conhece. Não. É do São Pedro Julião Eimarde. Sim. Ele tem uma meditação sobre a Eucaristia para cada dia do ano. Chegou setembro... Eu comprei um box dele de 5 livros, um box preto, deve ter lá dentro também. Um preto, sei qual que é. Não sei se você já viu. Que eu já li, então, porque eu li tudo de Eucaristia que tinha lá no seminário, eu li tudo. Fui lendo, não porque, eu quero, assim, Deus foi me movendo, eu fui atraído. Em setembro, ele fala lá que existem algumas pessoas que Deus dá a graça do atrativo eucarístico. São pessoas que desde a primeira comunhão recebem uma graça tão forte que tudo é Eucaristia para elas. É a principal devoção delas. E ali eu falei, gente, tá falando de mim. Aí eu fui percebendo que ao longo desses anos, a minha principal devoção foi a Eucaristia. Olha, e o que me salvou no tempo de angústia e solidão no aspirantado foi estar na capela. O único momento de alegria que eu tinha na vida era a missa e a adoração. Nossa. Então, assim, estar aos pés de Jesus desde lá de Naviraí, eu sempre estive aos pés de Jesus. Chegava lá no sacrário, deitava de bruços, ficava lá. Coisa de jovem. Deitava no chão. E fui vendo essa devoção crescendo dentro de mim, fui vendo os sinais que eu só lia sobre a Eucaristia quando eu vi, né? É algo que... E eu percebi que se eu não fizesse isso, eu me perderia. Deus foi me falando, né? Se eu tirar os olhos de Jesus Eucarístico, acabou. Acabou tudo. Então, eu fui percebendo as virtudes eucarísticas, tudo de Jesus, né? Tá na Eucaristia, tudo, qualquer virtude está na Eucaristia. Humildade, né? Simplicidade, despojamento, ação de graças, pobreza, castidade, que ele é todo para o outro, né? Obediência de estar ali pelo Pai, estar nas mãos do Pai. Enfim, tudo tá ali, né? E esse é o rema que guia a minha vida. Um dos, né? Mas eu queria falar assim nesse sentido, que a gente precisa ter um versículo bíblico, né? Que guia a nossa vida. O Papa Francisco, ele no livro sobre a santidade, aquele documento, ele fala isso. Cada um manifesta um versículo bíblico. Acho muito interessante. A gente tem que discernir qual que é o versículo bíblico que diz, quando a gente morrer, as pessoas vão poder dizer, ele foi servo fiel e prudente. Ele foi da Eucaristia. Ele foi bem-aventurado pobre. Que lindo. Então, a gente tem que ter um rema da vida, né? Pra gente não, porque quando a gente sai, opa, eu não sou isso aqui, vou voltar para o meu rema. Porque a gente não se desvia daí. Né? Então, os marianos, que vai falar, eu sou de Maria, e tem muitos, né, hoje em dia, né? O primeiro passo para isso é aquilo, né? Os frutos do batismo do Espírito Santo, né? Amor à palavra, amor à igreja, amor a Maria, né? Senhoria de Jesus, tal. Né? Daqueles frutos, eu já ouvi falar, isso é interessante. Quando a gente é batizado no Espírito, já ouvi falar, né? Desponta um. O que despontou? O que despontou em você, né? Começa por aí para ver aquilo que te santifica por primeiro, aquela né? essência. Aquilo que você tem que voltar para ela. E não adianta ficar querendo rezar 3 rosários por dia. A minha oração primeira é adoração. É adoração, verdade. Olha que lindo. A gente tem que saber qual é o nosso principal jeito de rezar, né? Que tem gente que é Bíblia, né? Você pega o Padre Jonas, é Bíblia. É a Bíblia. Padre Jonas da Bíblia. Jonas da Bíblia. Não é Padre Jonas da Bíblia, é da Bíblia. Então,
Meu jeito de rezar é ficar quietinho lá na capela. No Santíssimo. O Padre Gilberto era assim, né? Mas a gente tem que ver, né? Tem que entender essa missão que Deus deu na Bíblia, né? Pedir esse versículo bíblico. Temperamentos. Vocês trabalham dentro do seminário? Pior que não. Não? Não. Eu Mas conheci vocês na internet. procuraram saber. Mas isso espalhou, Cresceu, né? Cresceu Graças agora a nesses últimos Deus. tempos, Eu né? acho um dos melhores instrumentos, né, de autoconhecimento. Sim, eu sou fleumaticão. Como o Jardel que está aqui, ó, nosso produtor. Eu sou ou água parada ou tornado no mar, né? Sou fleumático assim. E o fleumático eu acho muito interessante que se ele vê sentido, tanto que a nossa frase, né? Isso aqui não faz sentido para mim, não vou fazer. Não vejo o porquê disso. Mas se ele vê sentido, que é importante ter uma xícara aqui, ele coloca a vida dele para ter xícara na mesa. Então, se ele encontra o gosto, né? Se ele vê o porquê das coisas, ele vai. Então, a gente tem que se aproximar daquilo que a gente acredita. Fleumático. E padre, manda uma mensagem aí para o mundo que está envolvido no paganismo hoje, que não quer saber de igreja, porque em grande parte, em função, posso dizer da pandemia, mas também de um relaxamento espiritual, o nosso povo se perdeu. Deixou um pouco a questão, aliás, deixou a igreja, deixou os sacramentos, deixou a vida de oração em comunidade, né? Como a gente está falando aqui da importância da comunidade. O que a gente podia dizer para esse mundo de hoje? Se o senhor pudesse assim pregar para o mundo, dissesse assim, qual que seria o tema dessa pregação? Antes de falar de Jesus, eu falaria: o sofrimento não é o seu inimigo. Você não fuja do sofrimento. Não queira tirar o sofrimento da vida. Não queira tirar o sofrimento. Não queira, porque quando eu não quero sofrer, minha esposa está doente. Então, nossa, eu não estou aguentando, ela está doente, eu tenho que ficar o dia todo em casa com ela. Não aguento. Eu vou para o bar um pouquinho. Eu vou tirar um final de semana para pescar. Não fuja do sofrimento que a vida dá. Primeira coisa, porque primeiro a gente quebra essa lógica, essa busca louca de prazer. Porque que acontece? Às vezes a gente encontra Jesus, só que vai para a igreja com essa mentalidade de horror ao sofrimento, essa idolatria, esse desejo sem fim de prazer. Só que aí quando começa a chegar as dificuldades, né, da vida comunitária, dificuldade no apostolado, vou buscar prazer, não sai do pecado, porque o pecado é uma busca de prazer. Uma busca de consolação, é refúgio, né? Eu estou mal aqui, eu fujo aqui para um anestésico, né? Então assim, fuja dos anestésicos, não anestésico, né? Anestésico da vida. Então acho que é isso, sabe? Primeiro, não adianta falar de Jesus, não. Primeiro entenda que a vida é uma rosa com espinhos, né? Uma rosa com espinhos. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, padre, pela nossa entrevista. Foi maravilhoso conhecê-lo. Espero que muitos de nós que estamos aqui agora possamos dar esse passo na fé. Como o padre acabou de dizer para nós aqui, muito importante para a gente poder assumir para a nossa vida essa realidade, que quem ama, né, e se ama de verdade, precisa acolher os sofrimentos como uma bênção, né? Porque os sofrimentos da vida amar é sofrer, né? Sofrer pela pessoa amada, sofrer porque ama, sofrer. É lindo, gente, é maravilhoso. É uma vida de aventura. Estar com Jesus é uma grande aventura, uma aventura maravilhosa, e só vai poder experimentar quem realmente disser o seu sim. Amém? Amém. Padre, muito obrigado. Nós aqui da Comunidade Amor Fraterno te agradecemos, te louvamos a Deus por ter trazido o Senhor, aliás, de nos ter trazido aqui, mas acima de tudo nós possamos assim ter comunhão de carismas e para poder edificar a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E você que está em casa, assista toda a programação do PodCaf, CAF com 2 Cs, PodCaf, que é Comunidade Católica Amor Fraterno, para também divulgar para outras pessoas e compartilhe esse vídeo, né? Mande para quem você puder, seus amigos, para os padres, né? Quem sabe para os vocacionados, seminaristas, os jovens, os adolescentes, para que eles também possam, quem sabe aí, responder a esse chamado tão lindo que é ser igreja nos tempos de hoje. Amém? Amém. Vamos terminar com uma bênção? Vamos agora.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, de São Miguel e de Nossa Senhora de Pentecostes, desça sobre vós e sobre as vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Glória a Deus.